Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Angra em Revista. Connosco, obviamente, o Presidente da Câmara Municipal de Angra, Professor Alan Menezes. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Muito obrigado. Professor, começando desde o último programa, a Autoridade de Saúde pôs fim à obrigatoriedade do uso de máscara. Começava por lhe questionar se nos serviços da Câmara existe alguma restrição extra. Não, para além daquelas nós colocamos essa questão da máscara ao critério de cada um, ou seja, ninguém é proibido de usar máscara, obviamente, mas usa quem quer os funcionários, quer os utentes. Portanto, estamos num regime em que a utilização de máscara passou a ser facultativa, portanto, é da decisão de cada um. Presidente, de qualquer forma, mantém-se o álcool gel e esse tipo de meios às entradas dos edifícios? Essas coisas continuam disponíveis e, obviamente, que as cautelas têm que continuar, particularmente para aqueles que tenham vulnerabilidades maiores. Ou seja, o Covid não desapareceu, continua por aí, o número de pessoas infectadas continua elevado, infelizmente com consequências que já não são tão gravosas como foram há uns tempos atrás, mas ainda assim, quem tem qualquer problema de saúde que cause uma vulnerabilidade desta tem que manter as precauções necessárias. Por isso é preciso que as pessoas continuem, aquelas que têm essas vulnerabilidades, a tomar as precauções necessárias e, obviamente, todos os outros devem colaborar no sentido de evitar causar danos a quem possa ter um problema de imunodepressão ou outra situação qualquer que lhe cause risco caso tenha Covid. Portanto, a partir de agora, e desde que a Autoridade de Saúde se publica, obviamente, o fim da obrigatoriedade do uso de máscara, na Câmara Municipal também é opcional. Portanto, é opcional. Portanto, é uma boa notícia para é uma boa notícia. É verdade. Presidente, esta semana decorreu a segunda sessão da Assembleia Municipal de 2022, onde foram abordados alguns temas, e deixe-me começar pelo último daqueles que tive conhecimento, que é a transmissão das Assembleias Municipais. Bom, essa é uma questão, nós já tivemos um período em que elas foram transmitidas, outro que não foi, não é um assunto que me pareça tão importante assim. A Assembleia Municipal funciona, obviamente, de porta aberta e, portanto, quem quiser pode sempre lá ir ver, mas obviamente que há quem não tenha disponibilidade para isso e queira ver a partir de casa. Desde que os meios técnicos de transmissão se transformaram numa coisa bastante mais barata, houve tempos em que era complexo, difícil e caro, pois agora que é mais barato não há nenhum problema em transmitir. A Assembleia, por unanimidade, decidiu que queria transmitir os seus trabalhos e assim será. Normalmente a Assembleia é no horário onde as pessoas estão a trabalhar. Portanto, é verdade. Será que vai ter realmente aqui o impacto desejado? Quer dizer, eu não sei se é o impacto desejado. Uma Assembleia ou um outro órgão qualquer é um órgão de trabalho, e são trabalhos, obviamente, que funcionam de porta aberta, quem quiser ver, vê, mas não é propriamente um espetáculo, nem é esse o objetivo. Portanto, o objetivo ali é produzir o trabalho necessário para que a Assembleia funcione em serviço dos cidadãos. E essa é que tem que ser a preocupação. E isso também leva-me a outra questão, é que as Assembleias não podem ser locais de exibição, têm que ser locais de trabalho. Exatamente. E, portanto, é preciso manter este são equilíbrio entre as coisas e, portanto, a transmissão da Assembleia, se as pessoas conseguirem continuar a trabalhar como sempre trabalharam, é bom. Se as pessoas depois quiserem aproveitar a transmissão para se exibirem, é mau. Portanto, há que encontrar aqui um equilíbrio razoável entre as coisas, porque aquilo que interessa no fim do dia é o trabalho que a Assembleia efetivamente fez. Presidente, o trabalho que a Assembleia também foi a aprovação por unanimidade do novo regulamento do tarifário pago em Angra. Será bastante mais reduzido, teve em consulta pública até o final de fevereiro, já falamos disso noutros programas, mas é definitivo que haverá menos parquímetros em 2023. Agora é definitivo, já foi aprovado pela Assembleia Municipal e, portanto, a partir do próximo ano, ou seja, a partir da entrada em vigor do próximo contrato de concessão dos parquímetros, passaremos a ter uma zona bastante mais restrita, o que faz mais sentido. Ou seja, basicamente, para quem conhece a cidade, nós vamos passar a ter a zona de parquímetros aqui numa área que começa no Alto das Covas, vai até a Igreja da Conceição e começa na Rua do Rego e vai até o mar. Portanto, é basicamente esta a zona com maior densidade comercial. Porque, na verdade, os parquímetros só se justificam neste contexto, que é para garantir rotatividade nas zonas em que há comércio, em que as pessoas querem ir às lojas por um bocadinho e param o carro e vão e saem. Em zonas em que isso não acontece, ou seja, zonas sem comércio, não faz sentido estarmos a colocar parquímetros, porque os parquímetros não servem para outra coisa senão garantir a acessibilidade aos serviços.
E é isso que a Assembleia decidiu, e creio que decidiu muito bem, e felizmente também conseguiu-se um amplo consenso em torno da matéria. Portanto, este novo regulamento foi aprovado por unanimidade, e eu espero que isto seja o pôr uma pedra sobre 10 anos de um constante contencioso em torno das questões dos parquímetros, que ao longo desta década foram sempre objeto das mais variadas críticas, dos mais variados protestos. Portanto, esperamos que agora a coisa fique claramente definida. Portanto, a partir do próximo ano teremos parquímetros apenas nesta zona limitada e, além disso, criámos um conjunto de outras regras que creio que funcionarão em benefício particularmente do comércio, porque é esse o objetivo de todo este exercício. Uma delas é a existência de 15 minutos de taxa grátis, ou seja, os primeiros 15 minutos de estacionamento não são pagos, o que permite que alguém que venha fazer uma volta rápida e chamada compra por impulso ou ir entregar uma coisa ou buscar uma coisa, aquelas pequenas voltas possa fazer sem custo extra. E além disso acaba-se com o parquímetro nos sábados, que agora funciona na parte da manhã, portanto os sábados passarão a ser livres, bem como os dias de tolerância de ponto e feriados e outros, de forma a garantir que nos dias em que não há muita gente a trabalhar, particularmente a função pública, que ocupa aqui o centro da cidade, muita gente a trabalhar e, portanto, que traria o carro e ocuparia o espaço, nesses dias em quando isso não acontece, não é preciso estarmos a cobrar parquímetro e, portanto, quem vier às compras pode ficar com mais tempo para poder andar pela cidade. O objetivo final de tudo isto é trazer maior dinamismo à vertente do comércio de porta aberta, que tem atravessado tempos difíceis e que nós queremos apoiar com muita força no sentido de garantir a vitalidade aqui da zona central da cidade. Presidente, deixe-me já agora, pegando nesse assunto, destacar também que para quem trabalha haverá uma taxa semanal e a taxa mensal para facilitar também o pagamento, não ter que se preocupar todos os dias em pôr a moedinha ou pôr a aplicação. Isso é outra mudança que queremos fazer. É para quem quer, de facto, estar a pagar parquímetros, para que não haja muita gente, porque o objetivo é que não haja muita gente a fazer isso. Mas para quem tem uma necessidade qualquer, tem uma mobilidade reduzida ou outra qualquer questão que lhe faça querer ter o parquímetro pago, ficará com a possibilidade de ter uma espécie de assinatura, ou seja, evita estar todos os dias a cuidar da questão do parquímetro e, portanto, passará a ter um período mais alargado de estacionamento pago. Presidente, outro tema falado na Assembleia foram as contas. A Câmara de Angra, felizmente, respira ar puro nesse aspecto. Sim, na verdade, nós temos excelentes contas. O ano de 2021, cujas contas foram aprovadas agora, foi um ano ainda relativamente difícil. Nós tivemos um excelente ano em 2019, as contas da Câmara pioraram substancialmente em 2020, porque fruto da pandemia, principalmente. Sim, houve um aumento bastante grande da despesa, houve muita despesa feita em torno da pandemia e uma redução também substancial da receita com todas as medidas que foram tomadas por causa da pandemia. E, portanto, nós tivemos um ano 2020, enfim, as contas não foram más, mas não foram tão boas. Em 2021 já há uma recuperação, ainda não estamos ao mesmo nível que estávamos em 2019, mas ainda assim já há uma muito boa recuperação e terminamos o ano com 5,2 milhões de euros em caixa, portanto, terminamos o ano de uma maneira simpática, portanto, não há grandes preocupações com a Câmara, tendo em conta que neste ano, 2021, reduzimos a dívida em 1,5 milhão de euros, portanto, uma redução sensível da dívida e uma boa gestão dos dinheiros, portanto, não temos grandes dificuldades. Obviamente que a Câmara não é rica, não tem assim dinheiro por aí além, e as pessoas às vezes pensam que por ter dinheiro em caixa quer dizer que teve lucro. A Câmara não é uma empresa, não dá lucro. Este dinheiro é dinheiro que está afeto a obras que, em alguns casos, infelizmente, estão atrasadas por esta ou por aquela razão. Portanto, é dinheiro que está devidamente, já tem destino, já está devidamente cabimentado, mas é dinheiro que mostra que, de facto, nós não estamos a precisar de empréstimos, nem estamos em nenhuma situação financeira que seja má. Portanto, é uma situação de equilíbrio financeiro que nos permite encarar o futuro com alguma confiança. Portanto, não e também com alguma situação, como aconteceu na pandemia, alguma emergência aqui e ali, a Câmara tem fundos para poder também ajudar em caso de necessidade. É outra coisa que a Câmara sempre tem tentado fazer e tem feito, é ter um fundo de reserva que permite encarar sem grandes dramas qualquer situação que surja. E estes últimos 2 anos, o ano 2020 e o ano 2021, foram anos em que este fundo serviu para manter o equilíbrio da Câmara e conseguir
manter as nossas instituições a funcionar. É preciso não esquecer que ao longo destes últimos 2 anos foi a Câmara que financiou, desde as filarmónicas até às mais diversas instituições que de outra forma, em alguns casos, teriam ficado em condição muito má para esta retoma. A Câmara conseguiu manter o financiamento de tudo isto, inclusive financiou os bolsos, enfim, fez-se o que tinha que se fazer. Porquê? Porque tínhamos uma reserva que nos permite, com calma, encarar as situações menos boas. E é isso que nós temos que manter sempre, e neste ano de 2022 temos que voltar a repor as nossas reservas, porque nunca se sabe o dia da manhã. Exatamente. Presidente, falando agora em algo mais próximo da população, digamos assim, cartão sénior, cheira-me que é um cartão dedicado às pessoas, se calhar, com mais idade. São os pequenos da minha idade e mais velhos. Este cartão sénior servirá, estará em vigor a partir do dia 1 de maio, portanto a partir de amanhã. É uma oficina domiciliar, ou seja, a Câmara presta pequenos serviços às pessoas que adquirirem este cartão. Não é para partir paredes em casa, será sim certamente para mudar uma lâmpada aqui e ali. O cartão sénior é um cartão que já existe há muitos anos na Câmara. Aquilo que aconteceu foi que foi reestruturado um serviço que a Câmara já teve, sob várias formas, de apoio a pequenas coisas em casa. Não é para toda a gente, obviamente, é para quem vive, um idoso que vive isolado, ou, enfim, pessoas que não tenham quem lhe faça pequenas coisas. Qual é o objetivo? Resolver aquelas coisas que todos nós fazemos em casa na pequena bricolagem. Há um problema de um interruptor partido, uma lâmpada fundida, uma torneira que pinga, aquelas pequenas coisinhas que é preciso resolver nas casas dos mais idosos que vivam sozinhos e que não tenham família que lhe possa dar esse apoio. O objetivo é tentar manter as pessoas em casa e autónomas o máximo de tempo possível, portanto, permitir que as pessoas fiquem nas suas casas mesmo quando a idade chega e a saúde também começa a faltar. Portanto, o objetivo é apoiar os mais idosos, os mais isolados, os mais vulneráveis nesta área. E depois isto tentar transformar numa coisa que seja estendida a todo o Concelho, de maneira que toda a gente, independentemente do sítio onde mora no Concelho de Angra, todos os mais idosos, possam, numa situação destas, recorrer a um serviço que será gratuito. Fica aqui a quem nos ouve também, para não se esquecer deste pequeno serviço que pode ajudar bastante. Presidente, generalizando pela região um tema que foi muito abordado esta semana e a semana passada, mas que também interessa à Câmara Municipal certamente, falando da taxa turística regional que foi aprovada no Parlamento, inevitavelmente teríamos que abordar este tema. Presidente, houve uma reunião de municípios, já sabemos publicamente qual foi a generalidade dessa reunião. Mais do que saber a opinião do Presidente, que tema ou que fatores foram abordados nessa reunião que realmente levem a que a taxa turística, levem a crer que a taxa turística não é aconselhável neste momento? Bom, a questão da taxa turística é uma questão que se insere num campo bem mais vasto e que tem a ver com a autonomia das autarquias. Ou seja, as autarquias, de acordo com a Constituição e com a lei, têm um conjunto de funções nas quais são autónomas, ou seja, não dependem nem do Governo da República, nem do Governo Regional, tomam as suas próprias decisões e devem conduzir as suas próprias políticas de forma livre, respondendo apenas perante os seus cidadãos. E uma das questões que está nesse grau de liberdade é o estabelecimento de taxas, entre as quais a taxa turística, que é uma competência das Assembleias Municipais. Portanto, a criação de uma taxa turística é uma decisão que deveria caber à Assembleia Municipal de cada concelho, em função do seu orçamento, da situação concreta do turismo no seu concelho e da situação concreta dos serviços que são prestados. Que é preciso não esquecer que uma taxa não é um imposto, e aqui é que está a grande questão. Um imposto é algo que se paga de forma genérica, abstrata, e que tem a ver com a manutenção dos serviços públicos, enfim, é um pagamento que nós fazemos para recebermos em troca um conjunto de serviços. Uma taxa tem a ver com a prestação concreta de um serviço, ou seja, uma taxa tem a ver com o fornecimento de água, com a recolha dos resíduos, enfim, estamos a pagar um serviço que nos é prestado por uma entidade pública. E, portanto, esta questão da taxa turística tinha que estar ligada diretamente à prestação de um serviço a quem nos visita. Obviamente que as autarquias recolhem o lixo dos turistas também e recolhem
fazem a limpeza das ruas, fazem um conjunto de atividades que têm diretamente a ver com o turismo. E é essa a racionalidade de haver uma taxa turística, embora a questão das taxas seja sempre uma questão discutível, obviamente ninguém gosta de pagar taxa. Criar uma taxa regional, obviamente que a região tem esse poder para o fazer, porque também presta serviços, sei lá, os miradores da região, os trilhos que a região mantém, enfim, pode-se alegar um conjunto de questões para justificar isso. Contudo, isso não pode interferir na liberdade que as Assembleias Municipais devem ter de criar as taxas que entenderem. O que está mal neste processo é dizer-se que a taxa cobrada é X% é para isto, X% é para aquilo. Isso não é uma competência da região. Se a região quiser criar uma taxa para si própria, é um assunto da região. Criar taxas para os municípios, aí já estamos a entrar numa área de interferência com os poderes de outros que não é aceitável. A taxa regional deverá abranger a entrada no arquipélago, mas cada município poderá ter a sua taxa turística municipal, por exemplo. Não, pode ter, porque a Constituição e a lei assim o dizem, portanto, os municípios que entenderem também criar... naquilo que é a venda do produto, não é? Por exemplo, não podemos comparar todas as ilhas por igual, porque há ilhas onde dá mais turismo, outras onde dá menos, outras com mais procura, etc. Essa racionalidade é aquela que deveria ter sido usada e que deve ser usada no sentido dos municípios, em função das questões concretas e dos serviços que concretamente prestem, criarem as respectivas taxas, se assim o entenderem. A região, se quiser criar uma taxa, pois é uma questão da região, mas tem que estar totalmente separada disto. Mas aí caímos num outro problema, que é termos, que seria um pouco para o ridículo, termos duas taxas turísticas, uma regional, outra municipal, o que pode acontecer. Poderia afastar as pessoas, não os parece turistas. Que os valores que estamos a falar de um valor Sim, de um euro por dia, estamos a falar de uma bica por dia. Não é isso, isso é mais o Sim, efeito na época psicológico. abaixo, o Parlamento aprovou que seriam 50 cêntimos, portanto não é nada do outro mundo. Não, isso estamos a falar de uma coisa que é mais simbólica do que real. E nós, quando somos turistas, pagamos essas taxas. Sim, eu diria que praticamente não há cidade nenhuma para esta Europa adiante que não tenha uma forma qualquer de taxa, mas obviamente que não é isso que está em causa, não é o valor, porque o valor não é assim tão elevado, é a questão simbólica e particularmente o que está aqui em causa é a autonomia de decisão dos municípios, que não pode ser beliscada por este tipo de decisões. E por isso eu creio que andou bem a Associação de Municípios em obviamente contestar isto e dizer que este não é o caminho. E, portanto, esta questão ainda está em aberto, obviamente, porque o Sr. Representante da República agora terá que analisar o assunto e, portanto, veremos o que acontece. Essa foi realmente a grande conclusão, não é? Esperar pela decisão do Representante da República. A decisão democrática é essa, portanto, nós temos órgãos que têm funções a cumprir e, portanto, temos que respeitar a decisão de cada um dos lados e, portanto, esperemos que, no fim, depois cada um toma as decisões que achar mais adequadas. Presidente, pegando neste tema, Angra do Heroísmo seria uma cidade onde já se poderia, por exemplo, cobrar uma taxa turística municipal? Temos turismo, temos fundo para poder... Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, ou seja, não tenho certeza nem de sim nem de não. A nossa Câmara de Comércio fez uma proposta nesse sentido e iniciou-se, aliás, antes de todo este debate e todas estas questões, iniciou-se uma discussão e um estudo em torno desse tema. E chegou-se à conclusão que não faz sentido termos taxas, no caso da Ilha Terceira, que é uma ilha em que os dois concelhos estão completamente entrosados um no outro. Taxa em Angra ou estou na Praia. Portanto, isto só faria sentido se Angra e Praia chegassem à conclusão que teriam que ter uma taxa única. Do ponto de vista financeiro, para a Câmara de Angra não é um assunto importante. O assunto é mais importante para a promoção da ilha. Nós, infelizmente, não temos sido nada bem servidos pela promoção regional. Ou seja, apareceu na altura em que se criou o Explore Terceira também. Exatamente. Nós, infelizmente, ao longo destes últimos anos, temos sido obrigados a assumir, praticamente por nossa conta e risco, a promoção da ilha. Os guias turísticos, por exemplo, agora vai ser lançado esta semana, mas já foi lançado no continente, já está à venda nas livrarias um guia sobre a Ilha Terceira, que foi integralmente financiado pela Câmara de Angra. E, portanto, este tipo de financiamento que tem sido feito diretamente ou em conjunto com a Câmara de Comércio precisa de ter um suporte financeiro e é apenas nesse sentido que faria jeito ter aqui uma taxa que permitisse financiar a promoção da ilha, mas cá está uma questão que entramos numa contradição entre o que é a taxa e o serviço que é prestado, ou seja, o assunto é complexo e porque é complexo nós estávamos a estudá-lo calmamente para ver se chegávamos a uma conclusão
que no nosso caso apenas seria razoável na aprovação dos orçamentos dos 2 municípios para 2023, que há de acontecer para aí outubro, novembro. E esse era o nosso prazo. Entretanto, caímos em cima esta outra questão que entrou pela via regional e que agora de alguma maneira veio perturbar tudo isto. Vamos esperar calmamente a decisão do Sr. Representante da República e depois disso voltaremos à conversa com os nossos vizinhos da praia e com a Câmara de Comércio, no sentido de encontrarmos a melhor solução para este problema. Presidente, mesmo para terminar, dois assuntos que dizem respeito concretamente ao fim de semana. Está a decorrer o Ano nas Açores, no Parque Multissetorial da Vinha Brava, um grande evento e, como o Presidente já teve a oportunidade de destacar esta semana, algo que economicamente é bom para a ilha acima de tudo. Mais do que uma feira de vinhos, é muito bom economicamente. Sim, esta feira é uma feira que vem contribuir para aquilo que é um dos pilares de desenvolvimento económico da ilha, que é a indústria da hospitalidade, e no caso concreto as questões da restauração. Claro que a feira também se destina aos consumidores, todos nós gostamos de ir lá, ver os vinhos, provar vinhos, enfim. E este ano tem uma oferta muito alargada, praticamente duplicou o número de expositores. Estima-se que estão entre 500 e 700 vinhos diferentes. Não dá para provar todos, claramente. Não dá, mas... Até o tempo ficou mais limitado. Exatamente, as coisas tem que se fazer alguma limitação, senão as pessoas não sairiam de lá. Mas o que se tem ali é uma grande mostra de vinhos que se destina essencialmente ao setor mais profissional. Portanto, o objetivo é que os restaurantes e outras empresas que de alguma maneira possam comercializar ou servir vinhos tenham ali também um estuário e um lugar para fazerem os seus negócios e fazerem as suas aquisições, no sentido também de melhorar a qualidade do atendimento na área da restauração na ilha. Este é o objetivo fundamental, mas depois, claro, também temos os consumidores que têm a possibilidade de conhecer os vinhos que estão disponíveis e de saber quem são os representantes cá na ilha para depois os poderem adquirir, se assim o entenderem. Portanto, há ali um ponto de contacto com um aspecto da gastronomia que é extremamente importante. O outro aspecto é que, para além desta vertente sobre o vinho, pois a feira tem desde do entretenimento às barraquinhas até a exposição de outros produtos. Outros comes e bebes também. Outros comes e bebes e outros produtos que não são apenas vinho e que as pessoas podem ter curiosidade, podem querer conhecer, que vão desde os automóveis até, enfim, tudo que se vende por aí. Passou a ser uma feira que abrange outras coisas. Bem, dou destaque também para os nossos ouvintes que hoje é Dia Internacional do Jazz e a Câmara Municipal irá comemorá-lo com vários eventos no Centro Cultural, portanto, convida-vos certamente verdade, o Presidente a participar nesses eventos. Estão convidados a participar e não apenas nestes eventos deste dia. Nós estamos a fazer um esforço grande no sentido de ganhar energia depois desta fase menos boa do Covid em aproximação às São Joaninas. Portanto, o número de eventos tem vindo a crescer ao longo destas últimas semanas, vai continuar a crescer nas próximas semanas, nos próximos 2 meses, para termos umas São Joaninas já com as pessoas habituadas a sair de casa e com outra vontade de conviver. Por isso, ficam convidados a irem à agenda municipal, que está disponível quer no Facebook, quer no site da Câmara e naqueles tómicos que estão aí nas esquinas da rua. Exatamente. E verem o que está em oferta, porque quer no teatro, quer no Centro Cultural, quer também no Salão Nobre, há eventos praticamente todas as semanas e em alguns casos mais do que um por semana, portanto as pessoas estão convidadas a seguir estes eventos e a participar, porque o objetivo é ter gente que veja o que se passa por aqui e dar outro calor também a estes eventos. E lembrem-se que já não é obrigatório o uso de máscara, para ajudar imenso. Presidente, agradeço-lhe uma vez mais a sua participação. A quem nos ouve, continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.